Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso convidado hoje é o escritor e crítico literário José Castelo, autor, entre outros, de Inventário das Sombras, um conjunto de retratos literários de grandes escritores. Castelo, você já escreveu um livro sobre Pelé, não é? Uma biografia de Vinícius de Moraes, que a gente tratou aqui, já conversou no programa, um perfil de João Cabral de Melo Neto e esse Inventário das Sombras que reúne uma porção de escritores. Qual é a abordagem aqui? É retrato, é perfil, é também biografia? Leila, eu trabalho sempre a partir da minha experiência de repórter. Nesse livro, eu retrabalhei reportagens que eu fiz, tentando trabalhar com aquilo que, em geral, fica de fora do retrato dos escritores. Daí o título, Inventário das Sombras. Todos nós temos os nossos lados mais escuros. E é justamente nessa linha mais secreta que eu procuro chegar, me aproximar de cada um desses escritores. Saramago, Clarice, Nelson Rodrigues. Né? Para escrever isso e para descobrir isso, você se encontrou muitas vezes com esses escritores? Alguns eu entrevistei várias vezes, mas outros, por exemplo, o Dalton Trevisan, nunca entrevistei, evidentemente. Né? Um dos grandes contistas da língua portuguesa, com uma prosa bastante peculiar, o escritor Dalton Trevisan nasceu em Curitiba em 1925 e passou a se dedicar à literatura depois de ter sido jornalista policial e crítico de cinema. Em 1965, publicou o livro O Vampiro de Curitiba, como veio a ser chamado ele próprio por conta do estilo de vida de reclusão que adotou. Trevisan não gosta de dar entrevistas nem de ser fotografado e dificilmente aparece em público. Em 2012, o escritor foi homenageado com o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. O meu texto é um texto sobre essa estratégia do Dalton de se esconder. Né? Eu estou aqui dando uma entrevista para você, vestido normalmente, calça, camisa, sapato. Eu sou uma pessoa mais uma pessoa que chegou aqui para dar uma entrevista para você. Agora, se eu chegar aqui e der uma entrevista coberto por um manto preto, eu vou causar um furor. Então, você acha que ele fazia um pouco de espetáculo também dessa reclusão? Eu acho que há um espetáculo de desaparecimento, um espetáculo da ausência no Dalton. E por que Arthur Bispo do Rosário, um artista plástico, esquizofrênico, está aqui nesse livro? Por quê? É uma coisa meio estranha, eu fiquei com muita dúvida. Evidentemente, ele não é um escritor, mas é um artista que me fascina demais. E ele trabalhava muito com as palavras, quer dizer, quando eu cheguei lá, eu tinha que dizer de que cor ele era. Ele dava muitos nomes às coisas, pedia nomes. A palavra para ele era muito importante. Então, embora não fosse um escritor, eu achei que não era uma coisa tão descabida colocá-lo nesse livro. E a literatura não é só o que se escreve, né? Você mesmo diz que a literatura é um mergulho interior. Quando você escreve um livro, você faz uma travessia interior. Quer dizer, o processo de escrita é um processo que te modifica. E o livro em si, ele é uma espécie de relato de viagem. É aquilo que você consegue relatar a respeito daquilo que você viveu. Como, sei lá, a carta de Pero Vaz de Caminha em relação à viagem do descobrimento. A carta é um resultado, mas ela não é a viagem. E o escritor faz aquela travessia. Depois ele escreve a carta, mas para ele talvez o mais marcante seja até a travessia. É verdade. Vamos ver agora a segunda parte da entrevista com Flávia Castro, diretora do filme Diário de uma Busca. O documentário é a travessia de uma filha pela memória do pai, ao mesmo tempo em que mergulha no conturbado passado político da América Latina. Diário de uma Busca, uma coprodução entre Brasil e França, começou a ser rodado em 2002. O roteiro inclui visitas aos países onde Flávia e o irmão mais novo, Joca, tiveram de morar por conta do exílio de seus pais. O filme ganhou vários prêmios, como o de melhor documentário no Festival de Biarritz e o prêmio da crítica no Festival de Gramado. ¿Son de Brasil? Sí, somos ¿Se brasileños. acuerda que a uno brasilero le había Sí, rentado la casa? para nosotros. Estamos hablando del año 72, 72, por ahí. cuando estaba el señor Allende Gossel, ¿sí o no?
Flávia, o filme é um documento histórico também, porque você conta o golpe militar no Chile do ponto de vista de uma criança, da mãe da criança, cenas assim cotidianas ali e domésticas, né? Enquanto está acontecendo um evento de dimensão global. Quando você se deu conta do valor, desse valor histórico do seu trabalho? A minha vida, a minha infância, ela foi atravessada por essas ditaduras e por essa história dos anos 70, 60, 70 na América Latina. Então eu tinha consciência disso, mas eu não sabia o quanto isso ia ter um retorno, né? O quanto isso ia ser percebido assim ou não. Do Chile, essa segunda fase antes do golpe, é uma coisa meio barra pesada, porque, na verdade, antes de voltar para o Brasil, a gente tinha que participar da resistência que se imaginava que ia haver no Chile em função do golpe que estava chegando. A sua mãe tem uma participação extraordinária no filme. Ela, com muita dignidade, ela fala de emoções tão íntimas, de sentimento de culpa, de arrependimento. Você sabia que ela ia ser tão generosa assim, mantendo um distanciamento, mas se emocionando? Não, eu acho que... na verdade, eu não sabia que ela ficaria tão presente no filme. Quando eu estava assim com, sei lá, 3 horas de montagem, eu a chamei e falei, mãe, eu queria que você visse o filme porque talvez você não goste de alguma coisa. E ela me disse, não, eu quero que você faça exatamente o que você pensou, não quero ver. Mas a gente era um estorvo, né? Era. Mas eu não... mas eles acabavam tendo que integrar a existência de vocês, né? Era, sei lá o que eles achavam, era um estofo, claro. Flávia, um dos momentos mais pungentes do filme é quando você lê uma carta que seu pai fez contando o dia do nascimento da sua irmã, para a sua irmã, por parte só de pai, que você pouco ou nada conheceu. Né? Como foi essa administrar a mediação de depoimentos tão íntimos com uma câmera, sendo a diretora do filme? Aquela carta, que era um texto, na verdade, que estavam nas coisas dele quando ele morreu, ela nunca tinha escutado, ela escutou ali pela primeira vez, né? E para mim foi muito forte, eu não sei como te dizer isso, mas ao mesmo tempo eu estava muito sempre me sentindo responsável pelas situações que eu estava criando. Então eu estava sempre muito preocupada com o outro, né? Como é que o outro ia viver essa situação. Estava preocupado, queria chegar a tempo, queria ver Ana e que ela me visse antes do parto. Fazia 4 dias que ela havia viajado. Eu fiquei em Caracas para me despedir de Flávia e Joca, que voltavam para Paris. Ana estava insegura, desconfiada. Por isso queria chegar logo. Dizer, estou aqui, te quero. É o nosso filho que vai nascer, eu vou amá-lo. Paramos num bar, todo mundo desceu e começaram a comer todas aquelas coisas fritas e gordurosas. No próximo bloco... O livro te analisa, te interpreta, muda a tua maneira de pensar.